Senhor presidente, agora há pouco ouvi a senadora Vanessa Graziotin falando aqui sobre período de campanha eleitoral e após o governo após eleito. E me fez lembrar de uma anedota que disse que o sujeito morreu e aí chegou lá, foi dada a escolha se ele queria ir para o céu ou para o inferno. E ele foi dado que ele poderia passar um dia no inferno, outro dia no céu e depois escolher. Diz que ele chegou no inferno e estava tudo em festa, cerveja, uísque, a coisa mais maravilhosa do mundo, os companheiros antigos e uma festa muito grande. O diabo, um sujeito muito elegante, tratando ele com muita educação. E passou o dia ali tranquilo, trouxe charuto cubano e ele fez aquele dia ali, foi um dos melhores da vida. Até no céu tem charuto cubano? Charuto cubano, uísque do bom. E então ele voltou para o céu e falou, olha, eu não vou precisar nem ficar aqui, eu já vi, porque no céu ele percebeu ali que era muita calma, disse que os anjos ali, aquela coisa, tudo muito... Ele falou, rapaz, eu quero ir para o inferno. Ele disse que São Pedro disse, você tem certeza disso? Ele falou, não tenho. Ele falou, não, então, tudo bem. Voltou para o inferno. Quando chegou lá, estava um caos total. O diabo já recebeu ele com a chibatada, não tinha mais aqueles gramados verdes, estava tudo queimado, só fumaça, os prédios tudo destruído. Ele falou, mas você está me batendo por quê? Sou eu, fulano de tal? O diabo disse, olha, é que ontem era campanha eleitoral. Eu me elegi e hoje aqui já voltou ao normal. Essa anedota, óbvio que eu sou péssimo para contar anedota, mas ela retrata bem o que aconteceu em 2014. A presidente Dilma vendeu um Eldorado. Eu mesmo que estava na oposição, quando vi um dos programas, falei, desliga isso aí, senão eu vou acabar votando na Dilma. Era perfeito o que o João Santana fez. Um dos maiores marqueteiros desse país, ele vendeu um Eldorado. E a presidente também passou para o Brasil que nós estávamos com a melhor economia do mundo. 8 dias depois dela se eleger, veio um pacote. O que tinha sido vendido para a população era que nós teríamos a gasolina mais baixa, a tarifa de energia mais baixa, e por aí ia o pacote de bondades que era ofertado. Depois veio a realidade. Então, tudo que a senadora Vanessa disse aqui, realmente se encaixa como uma luva com a presidente Dilma. Já em 2014, nós já estávamos numa crise tremenda. Ontem eu mostrei uma tabela aqui sobre superávit e também o crescimento da dívida. A dívida já tinha explodido, o superávit já estava lá embaixo, mas foi vendido ao contrário. E foi vendido escondendo, maquiando a verdadeira realidade da economia. Por que nós estamos aqui julgando a presidente? A senadora que me antecedeu, ela disse agora há pouco que não havia e que não há robustez alguma no pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Lógico, e seria estranho se ela dissesse ao contrário. Ela defende a volta da presidente e, como advogada de defesa, tenta, obviamente, passar uma versão contrária. Mas o que os números nos mostram é que a presidente maquiou os números. Ela fez empréstimos com bancos sob a sua tutela e não foi lançado no passivo, não foi lançado como dívida esses valores. E isso enganou o mercado, enganou a população brasileira e foi o que fez ela se eleger. Mostrou que a economia estava boa. Agora, por que veio a crise? Bom, todos que defendem a presidente dizem que a crise veio por causa do cenário internacional, por causa de uma crise internacional. Isso não é verdade. A crise é local, a crise é daqui. Quem explodiu os números foi a presidente afastada. E aí vem a crise política. Olha, a crise política é porque não aceitaram os resultados da eleição. Não é verdade. Quando a economia está boa, a oposição, quem perde, pode falar o que quiser, pode chorar à vontade. Aliás, no meu estado tem também um ditado que diz, chora porque o choro é livre. Então, quando um presidente, ou seja, qualquer mandatário, governador ou prefeito, ganha uma eleição e está conduzindo de forma correta a economia e tem altos índices de empregabilidade, não falta emprego, não falta dinheiro no bolso do trabalhador, quem perdeu pode chorar à vontade.
Não vai ter o menor risco. Então, não foi a oposição, não foi quem perdeu que causou a crise política. O que causou a crise política foi as altas tarifas de energia, foi a gasolina, foi a economia que derreteu, foi principalmente o alto índice de desemprego. Isso gerou a crise política. Começou uma forte pressão das ruas e, obviamente, o Congresso é pautado pelas ruas. Descobriram-se os crimes, abriu-se um processo de impeachment e foi isso que aconteceu. Aqui falou-se muito sobre a dívida dos estados. Para aqueles que estão nos ouvindo, os estados estão quebrados, essa que é a realidade. A realidade se impõe, os municípios já não conseguem fazer frente às demandas. E aí por vários fatores, por questão do Pacto Federativo, entre outras coisas, mas o certo é que fosse Dilma, fosse Michel, ou fosse o Papa Francisco que estivesse na presidência, ia ter que receber esses governadores, ia ter que responder, ia ter que falar com os governadores para fazer a renegociação das dívidas. Também foi falado aqui que os estados, que houve uma tremenda injustiça por parte do presidente Michel Temer em relação aos estados. Então, eu acabei de ver aqui, a internet é bom por isso, e eu estava vendo sobre as desigualdades dos nossos estados. E realmente, não tem como você tratar desiguais de forma igual. Isso feriria o princípio da igualdade. Nós temos estados, por exemplo, e eu vejo falar, não sou defensor de São Paulo, aliás, puxo a sardinha para o meu estado de Mato Grosso, mas só para que os brasileiros saibam, o estado de São Paulo, vou pegar aqui dados de 2014, 2013, 2014. O estado de São Paulo, em 2014, pagou 285 bilhões, 787 milhões, 514 mil de impostos e recebeu da União, de volta lá para São Paulo, 23 bilhões. Então, ficou um passivo para o estado de São Paulo de 262 bilhões. Isso aqui é só um dado, não significa muito, mas para dizer que o estado de São Paulo recolhe muito mais para a União do que recebe. Enquanto tem outros estados, e aqui cito, por exemplo, o estado do Amazonas... me dá uma paz, senador Medeiros? Sim, senador Telmário Mota. Ora, desde que você... o estado de São Paulo, há muito tempo, é governado só pelo PSDB. E isso é uma questão de gestão. Ele tem hoje 169% de dívida sobre a sua receita. Então, ele está gerindo errado. Não é por isso que os volumes que São Paulo arrecada e o volume que São Paulo paga, ele, é claro que se for ver na proporcionalidade, vamos tratar a proporcionalidade. Não é o volume de dinheiro, mas o que é proporcional. Por exemplo, meu estado, ele tem uma dívida de 11%, Manaus tem de 4%, e São Paulo tem 169%. Então, se ele está hoje arrecadando uma quantidade e está recebendo outra menor quantidade, porque ele geriu mal, ele se programou mal. Ele administrou mal a sua receita e endividou erradamente o Estado. Ele está pagando essas duas dívidas. E não é por isso que agora os estados menos favorecidos, que teve menores incentivos da nação, possa pagar esse preço. Então, a colocação de Vossa Excelência, ela não condiz com aquilo que é a realidade brasileira. A realidade brasileira é que hoje, sem nenhuma dúvida, tem que olhar a proporcionalidade e não o volume em si. O volume é muito proporcional. Então, 169% hoje é a dívida, aproximadamente, do estado de São Paulo, sobre a sua receita. Enquanto o estado do Amazonas é 4%, Roraima é 11%, outros são muito menores. Por exemplo, o próprio Alagoas, 169%, está muito alto. O Rio Grande do Sul, 200 e tantos, outros 200 e pouco, tem uns poucos deles que passam da casa de 100 e 200. Então, portanto, eu acho que houve um encaminhamento de gestão equivocada. Esse é o meu sentimento. Senador Telmário, acho que nós... estamos falando de coisas diferentes. Eu falei aqui sobre repasses que o Estado faz à União e quanto que a União repassa ao Estado. Então, isso aí não tem nada a ver com gestão do governador, seja qualquer outro governador que esteja. Então, vamos falar de dívida, senador Telmário. O governador Mário Covas fez uma dívida de 45 bilhões com o Brasil. O Estado já pagou 107 bilhões
O Estado de São Paulo já pagou 107 bilhões e deve 250. Então, nós estamos falando aqui de desigualdades e falando sobre dívida. O teor do meu discurso é justamente que nós precisamos, que a União teria que receber esses governadores de toda sorte, de todo jeito, e que eles não são iguais, são diferentes, as realidades são diferentes. Seu estado, Roraima, ele é diferente do meu estado, Mato Grosso, e não tem como tratar os iguais de formas desiguais. Então, eu fiz o comparativo justamente dos repasses. São Paulo repassa muito para a União e deve receber também os seus repasses. Mato Grosso, por exemplo, ele repassa muito, contribui muito com a União. Só para que os brasileiros saibam, 1/4 da balança comercial do estado de Mato Grosso, ele passa, não é proporcional, senador, depende da economia. Então, o que acontece? Nós estamos, ao nosso ver lá em Mato Grosso, nós temos mais para receber da União, sim. Nós estamos sentindo injustiçados. Então, isso passa pelo Pacto Federativo. Então, querer dizer que o governo está cometendo injustiça, não. Primeiro, qualquer governo que fosse ver isso aqui e fosse ver os problemas dos governadores, dos estados, teria que fazer ajuda aos estados e provavelmente iria cometer alguma injustiça. É por isso que, inclusive, eu tenho dito que a reforma tributária, senador Telmário Mota, ela teria, para ser feita, ela teria que ter uma quarentena, porque secretário de Estado nenhum, e Vossa Excelência da área da economia, vai aceitar, porque farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, ninguém vai aceitar perder nada. E, para fazer o pacto, obviamente, alguém vai ter que perder. Então, eu digo que o discurso é vazio. Se for só no intuito de atacar o Temer, tudo bem, mas não faz sentido. Falou-se aqui sobre o reajuste dos salários dos servidores. Vamos falar um pouco sobre isso. Foi dito que é um pacote de bondade que está extrapolando os gastos. Eu queria dizer aos brasileiros que nos ouvem, todos os acordos de aumento dos salários foram feitos pela presidente da República afastada no apagar das luzes. Cabia a essa Casa e à Câmara dos Deputados aprovar ou não esses acordos salariais. Estamos aprovando, até por acharmos que ser meritório, muitas categorias já estão com deficitário, então não estamos fazendo crítica a ex-presidente por isso. Agora, estão pegando os aumentos propostos pela presidente e querendo culpar o atual por acatar o que foi acordado, o acordo feito pelo Ministério do Planejamento da presidente afastada. Então, é uma incoerência que a gente precisa fazer o contraponto aqui. Por falar em incoerência, ontem eu vi um barulho tremendo sobre a perícia, querendo jogar cortina de fumaça sobre a perícia feita aqui no Senado. Bem, nós já discutimos exaustivamente a perícia daqui do Senado, ela tão somente confirmou os dados do Tribunal de Contas. Qual é as duas pilastras fundamentais desse pedido de impeachment? Bom, as pedaladas fiscais, que a presidente fez operação de crédito com bancos sobre a sua tutela, esse é o teor da denúncia, e outros, os decretos que a presidente teria feito sem que observasse o que dizia a lei naquele momento. A pergunta era se a presidente, no momento da edição dos decretos, ela tinha condições de fazer, porque existe a possibilidade de fazer a edição de decretos desde que, naquele momento, ela esteja observando a meta fiscal, o superávit fiscal. Isso é o que diz a lei. Do contrário, tem que pedir autorização aqui para o Congresso. Esse era o teor, em síntese, é o teor da peça de denúncia do impeachment. O que o Tribunal de Contas disse? Disse que a presidente editou decretos sem ter condições de fazê-lo. Disse que a presidente fez operações de crédito com bancos sob sua tutela, o que é proibido por lei. O que a perícia do Senado chegou à conclusão? Que a presidente editou decretos sem ter condições para isso. 3 decretos sem que para isso tivesse condições de fazê-lo, ferindo a lei. E chegou à conclusão também de que a presidente fez que houve operações de crédito, que aquelas pedaladas são operações de crédito. Mas fizeram uma pergunta também para a perícia. Havia assinatura da presidente? Não, não havia assinatura da presidente. A presidente agiu com dolo? Não, não é possível achar isso na perícia. Não é possível que a perícia descubra isso. E não é possível por quê? Porque essa é uma questão que quem vai avaliar é o tribunal político, se houve dolo ou não. E aí nós observamos esse dolo
politicamente quando a presidente, no lançamento do Plano Safra, que é o que está sendo visto, ensejou as pedaladas fiscais, ela faz um ato na presidência da República, com pompa e circunstância, aliás, um ato jurídico perfeito, com parlamentares, com todo o seu cerimonial, e faz o lançamento do Plano Safra. Portanto, as pedaladas, o Plano Safra que foi feito, foi um ato da presidência da República. Nós vivemos num regime presidencialista, não é no regime da parlamentarismo ou mesmo na Inglaterra, onde a rainha ela não tem responsabilidade sobre as questões administrativas. Então, a perícia chegou a essa conclusão. A perícia do Senado não cabia dizer houve dolo ou não. A perícia do Senado não tinha como achar uma assinatura da presidência, porque assim, a presidente simplesmente atrasou os pagamentos. Atrasou, e não foram poucos. Então, não foi um montante pequeno, foi um montante grande, foram bilhões. Ontem mostrei o gráfico aqui. O presidente Lula, o presidente Fernando Henrique, que todos acusam que fizeram, o Tribunal de Contas já tinha dito, não houve pedaladas na época desses dois governos. No da presidente Dilma foram bilhões e por um tempo muito longo. Na verdade, o seu secretário de Tesouro tinha descoberto a fórmula mágica, onde 2 mais 2 não eram 4, 2 mais 2 eram 5, porque você poderia muito bem gastar e ter... Era mais ou menos como você pagar 2 produtos com o mesmo dinheiro. Então, simplesmente não registrava os passivos, era como se tivesse dinheiro e todo o mercado acabava achando que a presidente tinha. Mas, desde o início, não se dobra. O que a gente sente é que há um inconformismo e não se dobra aos argumentos dos números, não tem perícia que convença aqueles que defendem a presidente. Quando os números são cabais, quando os números são irretocáveis e desmentem toda, simplesmente eles saem gritando, o número é favorável a gente. Eu tenho dito constantemente, o que acontece aqui o raciocínio é muito parecido àquilo de você ter um bicho na sala que mia, bebe leite, come rato, todo mundo diz que é gato e eles dizem, não, é cachorro. E como é que você discute com uma pessoa dessa? Está o gato, está miando ali, não, é cachorro. Então não tem, é uma conversa de surdo, não tem como, não há quem convença. Então, ontem, por exemplo, foi a mesma cantilena, ouvimos 40 testemunhas, todas falando o mesmo mantra e, obviamente, seria estranho se fizesse diferente, até porque ali com a defesa, e eram todos, algumas até tentando salvar a própria pele. Então, nós chegamos a um fim do processo de impeachment em que todos que defendem a ex-presidente dizem que é golpe, mas o interessante é que essa conclusão de golpe foi já 2 dias depois de começar a se falar do impeachment lá na Câmara. Então, antes de analisar qualquer peça, antes de analisar qualquer coisa, chegaram e fizeram um juízo de valor. E nós estamos aqui analisando, muitos senadores ainda pegando subsídio para montar o seu juízo de valor, mas o tempo inteiro essa cantilena é golpe, é golpe, é golpe. Óbvio que é uma peça publicitária para tentar jogar cortina de fumaça em dados estarrecedores que comprovaram que a presidente infelizmente, uma presidente eleita, como dizem, com 54 milhões de votos, mas cometeu crime e 54 milhões de votos ou 100 milhões de votos não é biombo para que se justifique, porque a eleição é para que a pessoa governe, não é salvo-conduto para que a pessoa faça qualquer coisa. Agora há pouco, a senadora Vanessa falava sobre o processo de impeachment que fizeram aqui contra o Procurador-Geral da República e que, de forma alguma, poderia ser aceito esse processo de impeachment. E eu disse claramente aqui, e repito, que o processo de impeachment é um instituto constitucional e nenhuma autoridade, seja ela o Procurador da República, seja presidente da República, poderá estar acima disso. Óbvio que tem que ser analisado, não havendo crime, óbvio, se arquiva, mas tem que ser averiguado, até porque é assim que a lei manda. Agora, também foi dito aqui sobre a medida MP da aviação.
E tentaram se passar para a população que o presidente Michel Temer tinha enviado para o Congresso uma MP para entregar a soberania nacional, para entregar a aviação brasileira ao capital estrangeiro. Eu queria dizer aqui a todos que essa medida provisória foi enviada pela presidente afastada, presidente Dilma Rousseff. No meio do caminho foi colocada uma emenda por algum deputado para que abrisse o capital inteiramente. E a medida provisória foi analisada aqui e foi feito um acordo, inclusive com o compromisso do presidente vetar essa questão dos 100% para que possamos nos debruçar sobre o assunto posteriormente. Esse que foi o enredo dessa história, então não tem nada dessa história, o presidente está querendo entregar ao capital estrangeiro. Então, essas pequenas considerações, senhor presidente, é simplesmente para que a gente possa aclarar e não deixar que fiquem jogando todo o dia aqui como se antes tivéssemos um Eldorado, antes vivêssemos num céu e que agora esse presidente malvado levanta de manhã cedo e fala assim, olha, hoje eu vou arrebentar com a vida dos pobres, vou acabar com o SUS, vou acabar com os programas sociais. Isso não é passível de se escutar e ficar calado. A grande verdade é que nós temos grandes desafios e aquele desafio que a senadora disse que tínhamos que todos nos debruçar e ajudar a presidente Dilma, e que se todos quisessem ajudar, a realidade teria sido outra, não é bem uma realidade, porque todos queriam ajudar. Inclusive, em determinado momento, nos ajuntamos aqui 9 senadores. O senador Cristóvão chegou e disse, olha, nós temos que sair desse fla-flu. Nós precisamos encontrar uma saída. A presidente foi eleita, é com esse governo que nós vamos ter que ir, então vamos tentar montar uma coalizão aqui e vamos tentar ajudar. 9 senadores, atravessamos aqui a rua e fomos lá oferecer ajuda. Fomos recebidos pelo 3º secretário da pessoa de seu ninguém, porque o ministro não nos recebeu. E o secretário nos recebeu, assim, 9 senadores ali, e o secretário, esse rapaz nos recebeu, achou bonitinho a proposta, e falou, olha, nós vamos retornar, achei legal e tal. Nem presidente, nem ministro, nem ninguém. 9 senadores. Hoje andam pelos cantos convidando para ir ali no Alvorada. Sabe por quê? Porque 2 senadores bastariam para reverter esse processo. Então, ajuda teve. Ajuda teve porque eu vi o tempo inteiro. Eu moro ali na 309 e vi quantas vezes o ex-presidente Lula ia fazer reuniões com os senadores tentando encontrar uma saída. E as conversas aqui em Brasília, elas andam. E a grande preocupação do ex-presidente Lula era justamente a dificuldade de ajudar quem não quer ser ajudado. Hoje nós temos o ministro Henrique Meirelles, mas sabe quando é que Lula queria colocar Meirelles? Há muito tempo. Então, eu até entendo essa coisa toda da Dilma vítima, da Dilma coitadinha agora, mas a presidente, ela se construiu e se desconstruiu por si só, porque auxílio, tentativa de ajuda não faltou, tanto dos segmentos independentes aqui do Senado, quanto do seu próprio partido, aliás, que estava dividido. Não se fala ao público, mas boa parte dos infortúnios dos partidos trabalhadores, e muita gente está indo para a cadeia, saiu do saco de maldade ali do Palácio do Planalto. Então, esse papel de vítima, tudo, menos papel de vítima. O que está acontecendo com a presidente foi tudo obra e graça ali do Palácio do Planalto quando ela estava ali. Muito obrigado, senhor presidente.